com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu trago nada menos do que um Galaxy Z Fold, que é um celular que abre e vira esse negocinho aqui, tá? Que tem uma tela atrás e uma tela bem grande na frente. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha em como ele se comporta com jogos e emuladores do Android. Então antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa seus comentários, segue nas redes sociais. E é importante ressaltar, tá? Esse é um vídeo da performance desse smartphone como uma máquina de jogar. Testes de câmera, testes de tela, testes, todas aquelas outras coisas, aquelas especificações técnicas, toda aquela coisa arada e tal, eu não faço porque tem gente muito mais qualificada do que eu para fazer isso e esse não é o foco do canal. Hoje a gente vai olhar só puramente como transformar este celular aqui numa maquininha de guerra de jogos. Então se você procura outro tipo de análise, não é aqui que você vai encontrar, tá bom? Vamos começar que a gente tem um monte de coisa pra ver pela frente. Muito bem, vamos às especificações do Galaxy Z Fold 6. CPU dele é um Snapdragon 8 Gen 3. A tela dele fechado é uma tela de 6,3 polegadas, AMOLED 120 Hz, 2376 por 968. Não faço a mínima ideia de qual é o aspect ratio disso. E aberta, ela é uma tela de 7,6 polegadas de 2160 por 1856, também é um aspect ratio bem estranho. Ele tem de armazenamento 256, 512 e 1 TB. No modelo que eles me mandaram era 512. A bateria é de 4,4 Ah ou 4.400 mAh. Carregamento é 25 watts com VAR. Carregamento é 25 watts com cabo, 15 watts sem cabo. E a conectividade é Wi-Fi 6 e Bluetooth. Talvez tenha faltado a RAM, que é 12 GB. Agora partindo direto para os testes de emulação. E o primeiro jogo, primeira plataforma, na verdade, que eu vou olhar é o Game Boy Color. E eu sei, é um desperdício de hardware testar um Game Boy Color no Snapdragon. Mas olha só que coisa interessante, essa tela quase quadrada do Galaxy Z Fold 6 se presta muito bem a jogos de Game Boy Color, de Game Boy Advance e, na verdade, da maioria das plataformas. Ele parece, na verdade, o Valkyrie RGB 30 que eu testei um tempo atrás aqui no canal, que tem uma tela quadrada de 4 polegadas de 720 por 720p. Mas essa tela é não só maior, como tem uma resolução melhor também. E aí o que acontece, né? A gente está enxergando aí, os jogos acabam se distribuindo muito bem nela, principalmente os jogos onde o screen ratio deles são praticamente quadrados, como é o caso do Game Boy Color. E por ser uma tela quase quadrada, mas não exatamente quadrada, conteúdos do Game Boy Advance também ficam muito bons nela. Olha só, as bordas são bem pequenininhas na tela. O Game Boy Advance tem as imagens em screen ratio de 3:2, ou seja, se fosse uma tela quadrada, ele ocuparia 2/3 da tela, né? Mas como essa tela não é exatamente quadrada, acaba ficando um pouquinho de barras pretas no canto, mas não é algo que chega a incomodar. É impressionante como as cores ficam bem saturadas, como os pixels ficam bem definidos e tal. É realmente impressionante o que a tela desse celular aberta é incrível, ela é realmente impressionante, essa é a palavra mesmo. E todo mundo para quem eu mostrei esse celular em movimento, em ação e tudo mais, acaba comentando isso, que é realmente incrível como essa tela fica bonita. Próxima plataforma que eu testei foi o Super Nintendo, e aqui a gente também mostra como os conteúdos 4:3, ou seja, com o aspect ratio daquelas televisões de tubo de antigamente, acabam se distribuindo incrivelmente bem nessa tela do Galaxy Z Fold. E é claro, né, um Super Nintendo não é algo difícil de rodar, praticamente qualquer celular hoje em dia roda, e um Snapdragon 8 Gen 3 tem mais do que poder o suficiente para isso, tranquilaço também. Aí na sequência vocês estão vendo o Mario de novo, só que o que eu fiz? Eu troquei o aspect ratio do jogo para 8:7 e fiz ele expandir com os pixels em múltiplo inteiro, né? Para estourar a tela e mostrar a imagem sem nenhum tipo de distorção. E aí o que a gente enxerga? A gente enxerga que corta um pouquinho da tela no canto, mas fica realmente impressionante
como os gráficos do Super Nintendo ficam legais e ocupando toda a tela do Galaxy Z Fold. A próxima plataforma que eu testei foi o Nintendo DS, e se você usar a tela na horizontal, como eu usei aqui inicialmente e erroneamente, ela não fica boa, tá? Mas aí se você dobrar a tela e ligar, no caso, o celular ali, voltar para a janela do Drastic, o que acontece? As telas do Nintendo DS se distribuem muito bem dentro da tela fechada do Galaxy Z Fold. Só que o que a gente pode fazer também? A gente pode virar as telas para vertical usando um controle Bluetooth. E é exatamente isso que eu vou fazer agora, porque seria uma grande decepção se a gente não pudesse aproveitar esse celular para jogar Nintendo DS da forma correta, não é mesmo? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. E aí para isso, como vocês estão vendo, eu tive que trocar o controle. Mas na vertical, usando um controle Bluetooth, é impressionante como o conteúdo se distribui absurdamente bem dentro das telas do Galaxy Z Fold. É como se a gente tivesse um Nintendo DS com esteroides, com anabolizantes, sei lá tomou tremolina, tomou todo aquele trecos lá que o pessoal que usa os tóxicos tomam. E, enfim, besteiras à parte, é realmente muito legal como o conteúdo se distribui absurdamente bem usando o Drastic e usando a tela na vertical no Nintendo DS. E aí aqui, claro, né, a gente está usando um celular com tela de toque, e o Nintendo DS foi um console que usou e que introduziu, na verdade, a tela de toque dentro aí dos jogos mainstream e tal. Então a gente pode usar também os dedos para controlar a tela de toque mesmo ali embaixo e controlar os jogos de DS. Não é a coisa mais prática do mundo, mas também é uma possibilidade. Outra plataforma que se beneficia muito dessa tela do Galaxy Z Fold é o Nintendo 3DS também. O esquema de telas do Nintendo 3DS, na verdade, é um pouco estranho. A tela de cima é 5x3 e a tela de baixo é 4x3. Seja como for, ela acaba se distribuindo bem pra caramba nessa tela aí do Galaxy Z Fold. E o que a gente tem, na verdade, é uma tela muito maior do que a que o 3DS oferece, com todas as comodidades da emulação. Claro, nem todo jogo vai funcionar perfeitamente ainda, porque o Citra ainda está sendo desenvolvido, ainda recebe atualizações e tal. Como vocês podem ver aí, tem sempre um grande engasgo entre cada sala que a gente sai e entra no Resident Evil, e alguns outros jogos aí dão umas lenteadas, coisas e tal, como Donkey Kong. Mas, no geral, o que a gente tem aqui é que dá para aproveitar os jogos de 3DS de uma forma muito, muito, muito boa. Claro, colocando um controle no celular para jogar ele da forma correta, né? E também é importante ressaltar, né, que o Snapdragon 8 Gen 3 tem mais do que o poder o suficiente para rodar os jogos de 3DS. Então, se o jogo é emulado corretamente pelo Citra, pode ter certeza que ele vai rodar perfeitamente aqui, sem nenhum tipo de problema. Agora vamos dar uma olhada em conteúdo 16:9, que é o God of War Chains of Olympus de PSP, né? E a gente pode ver que tudo bem, tem umas barras até que grandes na parte de cima e na parte de baixo da tela? Tem. Mas não chega a ser algo que incomode, porque não é, por exemplo, 50% da tela sendo ocupado por isso. Na real, dá para jogar tranquilamente. E como o Galaxy Z Fold 6 tem mais do que o poder suficiente para rodar o PSP, a gente consegue jogar a resolução dele lá em cima também e deixar os gráficos mais bonitos o possível. Partindo agora para plataformas mais difíceis, a gente vai rodar o PS2. Aqui é importante ressaltar, tá, que o Gran Turismo 4 tem problemas de emulação, que são problemas do próprio emulador. Não é falta de potência, não importa qual portátil, celular, etc e tal que eu tente, vai dar os seus engasgos jogando Gran Turismo 4, mas só pra gente dar uma olhadinha mesmo, como o jogo fica bonito dentro do Galaxy Z Fold. E aqui a pista da noite do Gran Turismo, só para vocês verem que até o Snapdragon 8 Gen 3 tem seus problemas para emular o jogo de noite, então não é um problema do RG556, por exemplo, como eu tinha comentado no vídeo anterior sobre ele, né? E sim um problema do emulador. Uma pena que o desenvolvimento do Ether SX2 parou, porque a gente poderia ver melhorias que resolvessem esses problemas aí. Mas, mais uma vez, não é problema do processador, é problema do emulador mesmo. No próximo teste temos God of War 2 para o PS2, a gente está rodando
no dobro da resolução do console. E eu gosto demais como a tela fica bem preenchida em conteúdo 4x3 usando o Galaxy Z Fold, é realmente impressionante. Realmente parece que a gente está jogando num tablet mesmo aí. E, pô, dá para aproveitar muito bem. Não dá nem para chamar de portátil, na verdade, que a gente está tendo aí, essa experiência que a gente está tendo. Porque é realmente um negócio bem grande. Na sequência, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Eu liguei aí um GameSir X2S nele, tá? E daí a tela ficaria para cima. Só que o problema é que a tela não vira. Eu não consegui fazer a tela do Galaxy Z Fold virar para baixo. E aí talvez gente mais inteligente que eu consiga fazer isso, mas eu não consegui destravar a tela dessa forma aí. Então, para quem comentou que é só ligar um controle com o conector USB-C do outro lado, infelizmente eu não consegui fazer isso, tá? Tentei mais de um emulador também, deixei na home ali no desktop e tal, ele deveria, sabe, ter uma rotação, pra gente poder usar o celular, entre aspas, de cabeça para baixo. Talvez o pessoal da Samsung não tenha pensado nisso, então fica a sugestão aí para as próximas atualizações do Z Fold ser liberado isso. Mas enfim, voltando ao GameSir G8 Galileu, a gente está vendo aí que F-Zero GX roda perfeitamente no console, sem nenhum tipo de engasgo, sem nenhum tipo de tortura que a gente tem que fazer no emulador para ele funcionar de forma correta, e é realmente impressionante o quão rápido é esse jogo. É realmente uma corrida mortal. Enfim. Só para finalizar essa nossa parte de emulação, a gente está vendo aí também a demo do Zelda Twilight Princess rodando também no Dolphin e tal. Eu não vou colocar emulação de Nintendo Switch, tá? Sinto muito aí para quem tava esperando por isso, porque tá com uma série de questões legais aí tudo mais, emulação de Switch, eu não quero ter o meu canal destruído pela Nintendo. Então paramos aqui em GameCube, 3DS e PS2. Na sequência nós temos Genshin Impact, que acaba funcionando em tela cheia dentro do Galaxy Z Fold 6. Só é uma pena que o jogo, no caso, não tenha suporte a controle. Seria muito legal se a Royoverse passasse a adotar o suporte a controles externos nos jogos deles e tudo mais, porque é meio estranho jogar um jogo na tela de toque, num celular ou num tablet tão grande assim, né? Pra mim, pelo menos, não é a coisa mais natural do mundo, e convenhamos, jogar na tela de toque é realmente bem ruim. E só para finalizarmos, também temos aqui o Wuthering Waves, que funciona também em tela cheia e também com a performance perfeita dentro do Galaxy Z Fold 6. Só também, né, outra pena que o jogo não tenha suporte ao controle, por mais que eu tenha tentado aí e tal. Vou ser obrigado a usar algum programa que mapeie o controle na tela de toque, o que não é o ideal. Nada como soluções internas, né, minha gente? Pelo amor de Deus, vamos dar suporte a controles de verdade. A gente tá em 2024. Por fim, vamos aos prós e contras desse celular, pelo menos nesses testes. Prós: a tela aberta é realmente impressionante. As especificações dele são realmente parrudas. Ele é um celular bastante versátil no que diz respeito a jogos. Afinal de contas, a tela dele se presta a todos os aspect ratios praticados dentro aí do mundo dos jogos. E a bateria dele também durou bastante, cara. Nos testes aí que eu fiz, mais de 3 horas direto gravando, ele caiu a bateria em 25 a 30%. Contras: infelizmente, a Samsung parou de aceitar expansão de armazenamento. Não tem mais como colocar um cartão de memória no celular para levar e tirar seus jogos de maneira fácil e tal. Isso infelizmente não é mais possível, então você tem que ficar sempre aí convivendo, na verdade, né, com o armazenamento interno do seu celular, e só isso. Além disso, a tela do celular fechada é pequena. Ela, na verdade, é, como é que eu posso dizer, estreita. Ela é larga, ela é longa, porém estreita, sabe? Então acaba que com ele aberto pode ficar muito grande para você usar, e com ele fechado pode ficar muito pequeno para você usar. Tem gente que pode acabar se incomodando com isso. E claro, né, o preço elevado. Afinal de contas, até para Estados Unidos e Europa esse celular é caro, e aqui no Brasil você encontra ele, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, apenas na opção em 512 GB
por nada menos do que R$ 12.500. Cara, isso é muito dinheiro para colocar num celular. Pode ser que, enfim, seja uma boa, por exemplo, pegar uma versão anterior dele ou talvez esperar alguma promoção. Mas R$ 12.500 por um celular, por mais revolucionário, por mais impressionante que ele seja, eu acho um valor um tanto quanto elevado. Bom, galera, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Como dá pra ver, dá pra brincar bem legal com um Galaxy Z Fold 6. Você pode transformá-lo tanto num celular assim, quanto num tabletão assim. Se você tem os controles necessários para isso, claro, fica muito melhor. E a minha recomendação mesmo é comprar um controle Bluetooth para ele, tá? Não usa esses controles com USB-C, porque como dá pra ver, fica melhor para distribuir o peso e tudo mais, e não fica tão confortável assim jogar deitado também, com uma barriguinha, uma coisa para baixo, sei lá o que eu quero dizer com isso, mas com a parte de baixo, com a tela de baixo descendo realmente nele e tal. E a gente tem aqui basicamente um Nintendo 3DS e um Nintendo DS com esteroides, que é óbvio, né, gente? Esse celular aqui, ele tá partindo de, se eu não me engano, 9, 10 mil reais. Então, obviamente, ninguém vai comprar um celular desses para jogar 3DS e para jogar DS. Mas, porém, apesar disso, é um bônus legal de se ter, né? E é uma possibilidade que todo mundo fala, ah, eu queria um tablet, eu queria um celular, eu queria alguma coisa que rodasse DS. Bom, o melhor dispositivo para isso é este senhor gigante aqui, o Galaxy Z Fold 6. Obrigado a Samsung Brasil por ter me mandado ele para análise. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, tá bom? Um abraço!